Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e agora, nesta aula, vamos diferenciar gene de alelo. Conceitos fundamentais dentro da genética, uma matéria linda, né? Genética é trimassa. Agora te liga, estamos estudando na genética, às vezes nos deparamos com isso e muitas vezes fazemos até confusão chamando genes alelos. Ou seja, a gente mistura as palavras, mas são coisas diferentes, próximas, mas diferentes. Vamos entender primeiro o que é um gene. Porque gene a gente escuta toda hora, né? Fala, minha genética, os meus genes, os teus genes, vamos misturar genes, aí a gente fala tudo isso. Não, o que é um gene? Algo bastante comum no nosso dia a dia. Gene é uma porção do DNA que guarda informação suficiente para a célula produzir uma proteína. Ou seja, você tem que se lembrar, nós temos os nossos cromossomos. Uma molécula de cromossomo é uma molécula de DNA. Só que a gente chama de cromossomo quando a molécula de DNA está condensadinha, está amassadinha. Ainda tem um cromossomo ali. Se você pudesse pegar um cromossomo, ou seja, pegar uma molécula de DNA e puxar, você ia ver que é uma fita dupla no qual tem aquelas letrinhas A, T, C, G, onde o A se liga com T, o T se liga com A, o C, G, e assim vai. Bom, isso aqui é um assunto para outra aula, a gente tem todas essas aulas aqui. Mas então o que é o DNA? Bom, uma sequência dessas letrinhas, ou seja, uma porção deste DNA que tem informação suficiente para produzir uma proteína, a gente chama de gene. Claro, daí a produção de proteína RNA transportador, a RNA mensageiro que vai pegar essa informação, vai fazer a leitura, ele vai ser montado, vai sair do núcleo, vai encontrar o ribossomo, no qual tem o RNA ribossômico, e vem o RNA transportador carregando um aminoácido para formar as nossas proteínas. Então isso aqui é o que você tem que saber. Agora, nós temos que nos situar. Tira uma célula tua, microscópico, você não está vendo. Se você conseguisse ampliar ela no microscópio e olhar o núcleo dela, você ia ver que dentro do núcleo dessa célula tem os cromossomos, ou seja, está isso aqui. Aqui eu desenho um cromossomo duplo, quando ele está duplicado. Mas ele pode ser representado apenas com uma única porçãozinha dele. Tudo bem, é só porque é uma imagem famosa. Mas é um cromossomo que é uma molécula de DNA enroladinha nela mesma. Então puxei e está aqui. Isso aqui é o gene. Tem informação suficiente para que o nosso corpo produza uma proteína. Guarda essa informação agora. Muito bem. Aí tu vai falar, tá professor, entendi o que é o gene, tranquilo. Nós temos milhares de genes, tudo bem, tranquilo. Mas o que é um alelo? Aí que confunde, te liga. A gente estuda em genética, a gente sempre fala azão, azinho, sei lá, bezão, bezinho, tudo aqueles negócios. Essas letrinhas são os alelos, te liga. Então, alelo é uma variação do gene, que pode ser, ou melhor, que são representadas pelas letrinhas. Azão, azinho, bezão, bezinho. Se for o nosso tipo sanguíneo, IA, IB ou Izinho. Aqui você pode ver que tem 3 alelos, né? Um caso específico, eu vou explicar ele para vocês. E os alelos, eles estão em posições específicas do DNA, que a gente chama de locus gênico. Então pensa, um cromossomo é uma molécula de DNA inspirada. Agora eu vou tirar um cromossomo aqui, tirei, e estou colocando aqui. Você recebeu um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Ó, lembre-se, é um cromossomo 1 do pai e um cromossomo 1 da mãe. É um cromossomo 2 do pai, é um cromossomo 2 da mãe. Nós temos 23 pares de cromossomos e aqueles que guardam os mesmos espacinhos para as mesmas características chamamos de cromossomos homólogos. Então se você pegar o cromossomo 15, você recebeu um cromossomo 15 da mãe e um cromossomo 15 do pai. Eles então guardam as mesmas informações. Só que cada um deles carrega um pedacinho, carrega uma letrinha. Claro que não tem uma letrinha literalmente, né? A gente até pode chamar tem azão, azinho, bezão, bezinho, bezão, bezinho, para representar os alelos de cada um deles. Ok? Mas é uma representação. Agora te liga. Perceba que imagina que isso aqui seja o cromossomo 20 agora. Você tem e que está em amarelinho aqui, um local destes cromossomos, desse DNA. Esse local a gente chama de locus gênico. É fácil, locus, de local do gene. Então aqui está o gene. Perceba que um gene é tudo isso aqui, ó. Tá vendo um branquinho aqui? Tudo isso aqui é o gene. Então o gene ele é constituído por 2 letrinhas. Ora, nós somos indivíduos chamados de 2N, ou seja, recebemos um material genético do pai e um material genético da mãe. Eu quero dizer, um cromossomo 1 do pai, um cromossomo 1 da mãe, ou seja, um tipo de cromossomo, dentre os 23 que existem na nossa espécie, um tipo de cada um do pai e um tipo de cada um da mãe. Formamos 46 cromossomos, só que cada um deles está ao ladinho um do outro, que a gente chama de homólogos.
Beleza, é muita informação aqui que eu estou tentando resumir para vocês. E aí o local do gene, tá? O local do gene que está aqui em amarelo, ele carrega um alelinho. Então te liga que por nós termos 2N, ou seja, temos 2 tipos de cada um dos cromossomos, nós temos 2 alelos presentes no nosso material genético para cada uma das características. Claro que na genética, pessoal, tem exceção para tudo, mas isso aí é para você conseguir organizar o seu conhecimento. Muito bem. Então pode ser que eu tenha recebido um azão para uma característica determinada do pai e um azinho da mãe, ou vice-versa. E isso aqui são os alelos. Os alelos, eles se juntam e eles podem, um dominar o outro, eles podem coexistir, eles podem fazer uma dominância incompleta, tá? Que eu vou falar esses conceitinhos aqui embaixo para explicar para vocês. Mas é isso. Então o gene, pensa um gene seu, ele é formado, no nosso caso, por 2 alelos que estão presentes no nosso material genético, no nosso DNA. Pensa, pessoal. Olha que massa, velho. A gente chega a arrepiar, tá um friozão aqui em Curitiba, até tava de jaquetão, velho. Agora eu tirei, fiquei só com o blusãozinho mais por baixo, assim. Mas chega a arrepiar por baixo, que o casaco chega a fazer assim, ó. Pá. Isso é massa, cara, é fantástico. Então, você tem que imaginar que nós, em todas as nossas células, nós temos cada um. Em todas não, por exemplo, a hemácia não tem, né, o material genético, mas em quase todas as nossas células nós temos nossos 46 cromossomos lá dentro. Alguns estão ativos, outros estão inativos, existem reguladores genéticos, está acontecendo naquilo todo momento. A tua célula vai duplicar, ou seja, a tua célula vai entrar em mitose, isso tudo tem que ser duplicado antes. Porque vai uma cópia para cada lado. Então está tudo acontecendo e os genes estão sendo ali expressos. A gente diz que um gene é expresso, ou expressado, quando aquela célula está fazendo a leitura daquele gene e está produzindo uma proteína. Isso é muito massa. Vocês têm que estudar síntese de proteínas ou síntese proteica, a gente explica tudo o que acontece daqui até a formação da proteína. Mas muito bem, voltando aqui. Certo. Então te liga, entendeu que aqui tem um cromossomo, outros cromossomos são homólogos. Então eles têm o locus gênico, que está aqui amarelinho, cada locus gênico vai carregar um alelo, certo? E a união desses 2 alelos, nós temos o gene. Algumas pessoas, alguns livros trazem isso como genes alelos. Não, são os alelos que formam um gene. E o gene é o que dá as características. Cor do olho, tipo sanguíneo, cor do cabelo, crescimento, tudo que tu possa imaginar vem do teu material genético. A grande parte dos nossos genes são iguais. Por exemplo, o meu gene que eu tenho para produzir insulina é o mesmo teu gene para produzir insulina. Não muda em nada, é o mesmo. O que vai mudar algumas coisas, pô, a cor do olho, cor da pele, cabelo, altura, tudo isso. Aí são variações dentro daquele material genético, dentro daquele gene. Então é um gene que existem várias letrinhas diferentes, já vou explicar logo mais. E agora te liga um bizu. Quando você recebe, eu estou falando nós, mas qualquer ser vivo, para que vale esta regra aqui, se ele receber a mesma letrinha, ou seja, o mesmo alelo do pai ou da mãe, seja azão, azão ou azão ou azinho, azinho, eles são chamados de homozigoto, que são iguais para aquela característica, ou seja, ele está tranquilo ali. Agora, se for diferente, receber um alelo azão e outro azinho, poderia ser bezão, bezinho, poderia ser diferente, certo? Neste caso, nós dizemos, na genética, nós convencionamos que o azão domina sobre o azinho. É óbvio que não é uma dominância, eu sou dominado, eu sou melhor. Não significa melhor. Ele só inibe a ação do outro, tornando apenas ele ativo, apenas ele, esse alelo que domina sobre o outro, é aquela característica que vai acontecer. Então, por exemplo, olha o bizu aqui. Nós temos a dominância completa, neste caso aqui, azão, azinho. Um alelo inibe completamente o outro. Por exemplo, ervilhas. A ervilha amarela é para o azão da ervilha amarela. Ou seja, se for assim, será ervilha amarela, porque o azão com o azão é amarela. O azão domina o azinho, então vai dar amarela. Só que o azinho dá cor verde, só que ele é recessivo. Ou seja, para a ervilha ser verde, teria que ser azinho, azinho. Então ele teria que estar em homozigose recessiva. Tá? Então é quando um alelo domina completo e silencia o outro. Fala, cara, só eu vou expressar minha característica e você não. Dentro do mesmo gene, olha que interessante. Agora pode existir também a codominância, quando os 2 alelos são expressos. É o tipo sanguíneo. Imagina que você... isso aqui são os alelos do tipo sanguíneo. Imagina que você é IA e IA, certo? E casa com uma pessoa que é IB e B. Ora, você vai doar o A e o seu parceiro vai doar para o filho IB. Então o filho não vai ser nem A nem B, vai ser os 2 ao mesmo tempo. O filho vai ser do sangue AB. Uma pessoa do sangue A, outra pessoa do B, e o filho é AB. Ou seja, os 2 ali estão sendo expressos. Isso é chamado de codominância. Aí tem a dominância incompleta. Algumas plantas, por exemplo, se você pegar uma planta, um exemplo hipotético, uma planta avermelhada com uma planta branca,
Pô, tu vai misturar as cores, vai surgir um filho, né? Um descendente ali meio rosa. Então vai ser uma flor meio roseada, diferente. Ou seja, os dois ali, um faz uma dominância, só que incompleta, então fica um intermediário entre eles. E outra característica importante que você tem que se ligar são os alelos múltiplos. Algumas espécies ou alguns genes só tem 2 alelos, ou é azão ou é azinho, por exemplo. Em outros casos, como é o exemplo do tipo sanguíneo, tem 3 alelos diferentes. O coelho, tem vários tipos de alelos que determinam os tipos de coelho de determinada espécie, óbvio. Então, se tiver mais de 2, claro, professor, mas é possível uma pessoa ter IA, IB e Izinho ao mesmo tempo? Não é possível, porque você recebe um alelo do pai e um da mãe. Certo? Agora, os 3 ao mesmo tempo tu não pode ter. Lembre-se, é um do pai e um da mãe. Agora, uma pessoa pode ser Izinho, Izinho, uma pessoa pode ser IA e B, uma pessoa pode ser IA, Izinho, outra pessoa pode... Ou seja, tem disponível numa população esses 3, mas cada um de nós vai herdar 2 e por isso nós temos esses tipos sanguíneos. Sangue A, sangue B, sangue AB ou sangue O. Porque temos múltiplos alelos. Ou seja, são mais de 2 alelos para uma característica. Muito bem, pessoal. Então, assim, essa aula, eu sei, genética é pesado. Confunde bastante, a gente fica chateado porque, é muito conceitinho e eu estou buscando alguns conceitos que vocês me pedem nos vídeos. Então, se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aqui. Professor, faz uma aula sobre tal assunto que eu sempre me confundo aquele termo. Eu tento deixar de forma bem simples para vocês, pegando um mapa mental. Então, o que é o gene? O gene é a porção do DNA, da união do nosso DNA, que tem informação para formar uma proteína. Só que nós recebemos um material genético do pai, um cromossomo do pai e um da mãe, para cada um dos cromossomos, e eles carregam os alelos. Então, um gene vai ser formado por 2 alelos, que são as letrinhas, certo? E dependendo dessas letrinhas, uma pode ser dominante sobre a outra, podem codominar, pode ter uma dominância incompleta, ou pode ter várias dessas letrinhas, mas lembre-se, você vai receber só um ou outro, e assim por diante. Coisa bonita, coisa gostosa, barbaridade! Moçada, um grande beijo, um grande abraço e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Tamo junto, tchau!